falar sobre o que a gente vai falar aqui hoje, mas que nem a gente tinha falado no último encontro, a ideia é ser um encontro de nivelamento, né? Então, bora lá. Pode passar aí, bora. Foi? Tô indo certinho aqui. Certinho direito. Peraí. Aí foi. Tá. Aqui estou fazendo uma introdução de quais são os. Bom, estou mostrando aqui. Ó, aqui mesmo, então eu vou tirar isso. Podia ser na parte aqui. Aí. Tá. Basicamente vou falar um pouquinho sobre os tipos de inflação, as definições de taxa de juros, política monetária, um pouquinho sobre política expansionista e contracionista, um pouco sobre política cambial e os tipos de investimento pré-fixado e pós-fixado. Tá. Começando pelo que assim, a inflação mais clássica que todo mundo conhece, que é a inflação de demanda. Basicamente ela acontece o seguinte: todas as vezes que você tem um aumento da demanda por algum tipo de bem e não tem um acompanhamento da oferta que é feita do bem que está sendo vendido, você tem uma discrepância no mercado que, para poder ser corrigida, geralmente é feito um aumento dos preços. Então eu dei o exemplo de um leilão aqui, porque eu acho que é o jeito mais fácil da gente conseguir entender isso. No leilão você tem um item que é limitado e vários compradores que querem adquirir aquele bem. Como você não tem como aumentar a oferta daquele bem, a pessoa que está disposta a pagar o maior preço vai acabar ficando com aquele item. E é basicamente a mesma coisa que acontece com a inflação de demanda. Tá. A inflação de custos ou a inflação de oferta. Todas as vezes que você tem um aumento do custo de produção de algum item, e esse custo tem que ser repassado para o consumidor final, porque o vendedor do item não vai absorver aquele prejuízo. Então a gente pode definir inflação de custo ou inflação de oferta dessa maneira. Isso pode acontecer por vários motivos diferentes, seja por encarecimento da mão de obra, seja por aumento do preço de alguns dos itens que é necessário para poder fazer a produção, seja por aumento da tributação daquele item, matéria-prima, etc. Eu dei um exemplo aqui com essas lâmpadazinhas subindo pelo seguinte: se a gente imaginar um aumento da tarifa de energia elétrica, você pensa em alguns setores como siderurgia, por exemplo, eles gastam muita energia. Então o custo que é envolvido durante esse processo afeta a cadeia como um todo. E assim, basicamente a economia inteira vai ser afetada por um aumento do custo gerado por isso inflação de custos ou de oferta. Tá. Inflação estrutural. A maior parte das pessoas assim, que não tem tanto contato com o setor de economia em si, pensa que no caso da Covid, o que aconteceu para poder ter gerado a inflação foi uma inflação aumento da inflação de demanda. O governo deu auxílio para todo mundo, o pessoal tinha dinheiro para poder gastar e por conta disso o preço das coisas subiu. Só que não é bem assim. Quando a gente aprofunda um pouquinho mais, pelo menos aqui no Brasil, né, no exterior essa conversa é um pouco diferente, a gente pensa na inflação estrutural. O que eu coloquei essa foto aqui? Basicamente, todas as vezes que você tem uma quebra da infraestrutura produtiva do país, ou seja, você não consegue ofertar determinado item porque você não tem os insumos que são necessários para poder garantir essa entrega, você tem que fazer um aumento dos preços para poder equilibrar a oferta e a demanda. Então, se a gente for olhar, por exemplo, carro de 3 anos para cá, por que o mercado de carro valorizou tanto? Porque você tem os microcondutores, que são os componentes elétricos que você precisa para poder produzir um carro. Como as indústrias estavam todas paradas, não tinha gente produzindo esse item mais, você tem uma dificuldade na infraestrutura que é utilizada durante esse processo e por você ter uma limitação maior de oferta daquele bem, você tem que aumentar os preços para poder conseguir ter uma manutenção do mercado. Eu coloquei essa foto do caminhão específico, porque a gente pode usar a inflação estrutural tanto para poder explicar essa questão da Covid, quanto o problema estrutural que a gente tem no Brasil, que seria problema de infraestrutura de transporte. Frete aqui no geral é muito caro. Isso é uma coisa que vai afetar toda a economia. Então a gente tem uma economia que ela tem uma dependência muito forte de rodovias. E quando a gente pensa, por exemplo,
na greve dos caminhoneiros. Isso foi uma coisa que afetou o país inteiro, e quando você pensa em países que são mais desenvolvidos, que já tem uma infraestrutura de logística de transporte mais bem desenvolvida, seja por rodovia, seja por navio, etc., isso afeta menos esses setores. E a inflação inercial. Basicamente, a inflação inercial acontece pelo seguinte: as pessoas já estão acostumadas que o preço dos itens suba. Então, isso é o que a gente falaria como inflação psicológica, por exemplo. Então, já esperando que vai ter um aumento dos preços conforme a economia for andando, os agentes econômicos que estão envolvidos na economia já fazem esse reajuste antes mesmo dele ser necessário. Ele pode fazer isso tanto visando a proteção, então, assim, ele já está garantindo no supermercado, por exemplo. Você tem o seu estoque, você vendeu os itens que você tinha em estoque, você aumenta o preço para poder garantir que quando você for comprar de novo, você já vai conseguir fazer essa recompra, contra visando margem de lucro mesmo. Afinal de contas, o mercado não é bobo. E eu coloquei esse exemplo aqui, que tem o dragãozinho da inflação de um lado e a curva da taxa de juros de outro, pelo seguinte: todas as vezes que você tem um aumento da inflação, praticamente o único remédio que a gente conhece é o aumento da taxa de juros. Então o governo aumenta a taxa de juros, ele enxuga a liquidez no mercado para poder tirar o dinheiro que está envolvido e tentar equilibrar esses lados de oferta e demanda. Só que nesse tipo de situação, mesmo com um aumento da taxa de juros, você continua tendo um problema que é gerado anteriormente. Então você entra num ciclo que você tem que continuar aumentando os juros sem parar para poder tentar fazer uma manutenção disso. E que no Brasil isso é muito histórico. A gente sempre teve, países subdesenvolvidos no geral, têm taxas de juros que são muito maiores em relação ao exterior. Você pega principalmente Estados Unidos, Europa, etc., é bizarro a diferença de discrepância. Mas isso é uma questão de ciclo econômico, até vou abordar isso nos próximos slides com mais profundidade. Tá. Selic. A Selic basicamente é a taxa, como eu disse antes, é a taxa de juros básica de toda a economia. Então ela é uma taxa que vai ditar todas as regras que são absorvidas pelo mercado e vai ser utilizado por todos os players, sejam esses players pessoas físicas. Então, por exemplo, você está devendo no seu cartão de crédito, aumentou a taxa de juros básica, então os juros que você vai pagar por esse aumento agora é maior também. Você precisa de fazer um empréstimo, o custo básico que é utilizado para poder pegar esse empréstimo, ele vai ser maior também. Pensa numa empresa, a empresa precisa de pegar dinheiro emprestado para poder fazer uma reforma de infraestrutura, expandir, etc. O custo que ela vai ter para poder conseguir esse dinheiro no mercado, ele vai ser maior. E tudo isso é calculado em cima da Selic. Basicamente a Selic, por meio dela, o governo emite um título de dívida federal. Então você compra um papel que ele te fala assim: olha, daqui um ano, ou mais, assim, em períodos muito maiores também, esse papel ele vai te garantir uma rentabilidade em cima do dinheiro que você está emprestando para o governo. Então, seja que você vai ter 3% de rentabilidade em cima disso, quanto taxas bem menores, como, por exemplo, se você for pegar a taxa de juros básica, e a gente não vai usar a nomenclatura de Selic, mas nos Estados Unidos você tem o Fed, que também pega dinheiro emprestado no mercado para poder fazer as questões de infraestrutura deles. Então, todas as vezes que o governo quer fazer esse combate à inflação, ele aumenta a taxa de juros, ele aumenta o valor que ele vai te recompensar por estar emprestando esse dinheiro para ele, e é o remédio que ele vai utilizar para poder combater a inflação. Tá, beleza. Aqui, isso vai dar... Eu sei que eu não vou conseguir abordar isso do jeito que eu gostaria por conta do tempo que a gente vai tendo em conta. Mas quando você pensa no Brasil, qual que é o grande problema de você ter uma taxa de juros que é muito alta? Você tem um custo de carregamento dessa dívida. Então, o dinheiro que você pegou emprestado no passado, ele vai ter que ser remunerado em algum momento. Então, se o governo fica aumentando a taxa de juros sem parar, ele sempre vai ter que pagar a dívida que ele fez no passado. Enquanto isso, pode ser que você não tenha um crescimento econômico que acompanhe a dívida que foi feita anteriormente. Isso é o principal fantasma que assola os países que são mais subdesenvolvidos. Mas geralmente isso é uma questão de timing de desenvolvimento do país, porque praticamente todos os estados, quando eles estão em um processo de formação, eles ficam mais endividados para poder elaborar questões estruturais do país, seja de logística, seja de, enfim, qualquer outra coisa que ele precise,
para poder garantir que o país tenha um crescimento futuro e, por um curto período de tempo de desenvolvimento, ele fica mais endividado, o governo gasta mais, visando conseguir condições para que as empresas privadas, posteriormente, consigam trabalhar melhor naquele país. Problemas que eu coloquei da reforma tributária, seria justamente pensando nisso. Tá, deixa eu pensar como é que eu vou explicar isso. Todos os estados, eles têm tributos que são a receita daquele estado. E todas as vezes em que a gente conversa de reforma tributária, que é uma questão que é necessária que aconteça para que o país possa se desenvolver, aqui no Brasil, para você conseguir calcular a alíquota de imposto é uma questão que é muito complicada, porque varia muito de acordo com o estado para estado. Isso varia de acordo com o tipo de item que aquele estado está desenvolvendo. E quando a gente vai pensar nisso, Rodrigo. Rodrigo, Oi. Deixa eu falar. Aqui, primeiro, desculpa por te interromper aí, mas é porque acho que está acontecendo um problema aqui. Pode falar. Meu PowerPoint não está andando, não está naquele slide de inflação de demanda, aí eu estou perdendo todos esses slides aí. Uai, cara, pra vocês aí como é que tá? Qual pra mim? Eu não sei se é só comigo, talvez foi só. Isso acontecia mesmo, o prédio tem que sair atrás de mim. Cara, tenta sair da reunião e entrar de novo pra poder ver se ele atualiza aí pra você, porque no que a gente tá acompanhando aqui tá normal. Tá tudo certinho? Uhum. Então tá, vou tentar. Beleza. A Ana Júlia falou que tá normal também pra ela. Então, tranquilo. Tá, de qualquer maneira a gente vai andando e conforme for vai ter outro vídeo para poder explicar isso para ele com mais calma. E quando a gente pensa nesse ponto, voltando da reforma tributária, alguns estados acabam jogando contra isso porque eles vão ter uma diminuição das receitas. Se você está diminuindo o tributo, que é a maneira como aquele estado vai ganhar dinheiro, como que ele vai conseguir manter o funcionamento de toda a estrutura governamental? Antigamente, assim, no Brasil, sei lá, 20, 30 anos atrás, você conseguia comprar títulos de dívida que eram emitidos pelos estados. Então, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, eles conseguiam emitir um papel que te garante uma rentabilidade em cima do que está acontecendo ali. Só que é muito mais difícil você conseguir ter um controle das finanças públicas, porque até pela quantidade de estados que a gente tem no Brasil, essa dinâmica ficava muito difícil de acontecer. E por conta disso, hoje a gente só compra títulos públicos emitidos pelo próprio governo federal, ou seja, não tem títulos que são emitidos pelo Estado. E quando a gente pensa principalmente na questão de privatização, a gente ter uma taxa Selic alta do jeito que é hoje é muito complicado pelo seguinte: a gente pega, sei lá, vamos colocar um valor aleatório só para poder explicar. Você tem uma dívida pública que ela é de 100 milhões de reais. Se você pensa, por exemplo, na privatização da CEMIG, você vai vender ela por, sei lá, 20 milhões. Eu estou chutando valores aqui só para poder explicar. Então a gente tem uma dívida que é de 120 milhões, você vende uma empresa por 100 milhões, só que você tem uma taxa de juros que anda em torno de 13% ao ano. E, cara, beleza? Então, em cerca de 2 anos, a dívida que você tinha, que você pagou vendendo a empresa estatal, ela que estava em 100 milhões de reais, ela já foi readquirida por conta da taxa de juros que o país tem. Então, vocês entenderam como é que isso acaba virando uma bola de neve em que, tipo, a privatização pode não ser tão efetiva quanto a gente imagina que seja. E é aí que está a complexidade dessa discussão. Em países que são mais subdesenvolvidos, é normal que a gente tenha dívidas mais altas e acaba que todos os países em um estado de início tenham esse endividamento maior mesmo, mas em algum momento é necessário que isso pare de acontecer. Tá, beleza. E o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, como é que funciona essa dinâmica? Para garantir a proteção do sistema bancário como um todo, o governo exige que os bancos tenham uma determinada porcentagem do caixa deles alocada todos os dias quando o mercado fecha.
Então, basicamente, o banco ele não pode ter mais saques do que depósitos dentro dele, porque se todas as pessoas decidissem sacar todos os dias e o banco só ficasse absorvendo essa dívida, inevitavelmente em algum momento ele vai quebrar. Então, visando essa proteção, o governo exige que ele tenha uma taxa, que a gente chama de taxa de compulsório, que é uma margem de segurança que todos os bancos têm que ter para poder assegurar um funcionamento saudável do mercado como um todo. O CDI é justamente um certificado de depósito interbancário. Então, se chega no final do dia e o banco não tem recursos suficientes para poder cobrir o déficit de depósito e retirada que ele tem, ele vai buscar recursos com um outro banco. E ele busca esses recursos lastreado em títulos públicos federais. Então, pô, ele fala, vamos pensar o seguinte, o Bradesco vai pegar um dinheiro com o Itaú para poder fazer um fechamento de caixa, ele fala, pô, preciso de, sei lá, 100 milhões de reais para poder fechar o meu caixa aqui, tá, beleza, eu te empresto, mas como que você vai me assegurar isso? Eu tenho um título de público federal que o banco tem propriedade e ele usa isso como um instrumento para poder assegurar a segurança dessa operação, entendeu? Então o CDI e a Selic acabam andando praticamente colados por conta disso. E quando a gente pensa em investimento, o CDI é só a taxa de juros que a gente vai usar como um referencial para poder fazer o investimento. Você não investe em CDI, você investe no CDB, que é você está emprestando um dinheiro para o banco, que ele vai usar para essa aplicação, e o CDI é só um referencial para o empréstimo que você está fazendo. Tá. Beleza. E como eu já tinha falado antes, no caso das políticas contracionistas e as políticas expansionistas, né? Tá, beleza. Basicamente, a gente pode pensar no seguinte, quando o governo está visando um momento de expansão, ele está pensando em gastar dinheiro, a gente tem que investir em infraestrutura mesmo, a gente vai ter que fazer obras para poder garantir o desenvolvimento do país, ele faz uso, na maior parte das vezes, de uma política expansionista. Então, ele derruba a taxa de juros, o empresário, para poder fazer qualquer obra dentro da empresa dele, vai ter acesso a crédito muito mais barato, ele vai conseguir pegar um empréstimo muito mais fácil, e aumento da moeda de circulação, então tem mais dinheiro circulando e você diminui a quantidade de depósito compulsório que vai ser necessário para o sistema funcionar. Então você exige que o banco tenha uma margem menor de segurança nos caixas para poder conseguir ceder empréstimo com mais facilidade. Então ele consegue garantir uma vazão maior de dinheiro para o mercado e as coisas funcionam de uma maneira que cospe dinheiro com muito mais facilidade. E ele diminui a taxa de redesconto. Basicamente é o seguinte, quando o banco não consegue dinheiro emprestado com outro banco, ele consegue, de certa forma, cobrir esse déficit com um empréstimo feito pelo próprio governo federal. Esse empréstimo é o redesconto. Quando você abaixa essas taxas, se ele não conseguir pegar esse dinheiro emprestado com outros players, ele consulta o banco e, conseguindo esse dinheiro emprestado com o governo mais fácil, ele consegue ceder mais empréstimos, enfim, consegue fazer a economia gerar com mais facilidade. E também visa a desvalorização do real para exportação. Se a gente pensa em pessoa física, às vezes você pensa que o dólar vai subir, isso é péssimo para mim se você está pensando no ponto de vista de comprar. Mas, pensando que o Brasil é um país que depende basicamente de commodities, que são produtos do agronegócio e mineração para poder funcionar, ter o dólar alto é bom para o governo porque ele consegue vender a um valor muito mais alto do que ele venderia em paridade se você tivesse um câmbio que é valorizado. E se a gente for pensar no Brasil, de 2016 até 2018, foi isso que o governo fez. E justamente do outro lado, que seria a política contracionista, é o extremo oposto disso daí. Você tem um aumento da taxa de juros, então as pessoas vão ter mais dificuldade para conseguir dinheiro a crédito. Se você se endividar, você vai pagar uma taxa muito maior por isso. Mas em compensação, se você for emprestar dinheiro para o banco, se você for fazer uma aplicação, seja ela, tipo, você está colocando um CDB do banco, você vai receber muito mais. É uma operação que é muito mais segura do que operações no mercado de ações, por exemplo, porque você já tem toda a segurança do mercado é baseada nisso.
E o governo vai elevar a margem de compulsório de desconto, ou seja, você vai conseguir dinheiro a crédito a uma taxa muito mais alta com o governo federal, e você tem que ter mais dinheiro em caixa para poder assegurar que as coisas fluam bem. Então é basicamente como se você pensasse em política expansionista como um acelerador da economia e política contracionista como um freio. Isso, é claro, isso do melhor dos cenários. Assim, eu não estou levando em conta questão de utilização dos recursos da maneira que deveria ser, não estou levando em conta corrupção, não estou levando nada disso, considerando que as coisas funcionassem de uma maneira muito eficiente. Tá, e os investimentos pré e pós-fixados. Basicamente é o seguinte, os investimentos pós-fixados vão acompanhar a variação que você tem na taxa de juros. Então, se a gente tem uma taxa de juros que está em 13% e amanhã ela vai para 15%, o investimento que você fez vai acompanhar essa variação. Então, tanto se você tiver uma queda, isso também vai acontecer. Então, toda a volatilidade que você tem numa operação de renda fixa, no pós-fixado, na teoria acontece de uma maneira menos arriscada. Se você não sabe o que você está fazendo, ou se você precisa de liquidez e não pode correr o risco de ter um investimento pré-fixado, essa é a melhor opção. Agora, se você acredita que vai ter uma queda da taxa de juros, ou seja, a inflação vai cair e o governo para poder acompanhar esse movimento vai diminuir a taxa de juros porque não é mais necessário pagar muito caro pelo dinheiro que ele está pegando emprestado, o que você pode fazer? Você tem uma taxa que está pagando 13% agora, amanhã ela vai pagar 10%, você trava em uma operação que vai continuar pagando 13%. Então, se você assegura que isso a taxa de juros vai continuar do jeito que está hoje, essa pode ser a melhor opção. Eu não vou entrar aqui na questão de marcação ao mercado, porque é uma aula de nivelamento, mas basicamente seria, você vai se travar uma taxa pelos próximos, se você pensa em muito dinheiro, 15 ou 20 anos, e o governo vai continuar te pagando proporcionalmente por essa taxa e você recebe essa valorização em valor presente. Mas eu acho que isso é melhor a gente abordar no próximo encontro, porque é um pouquinho mais complicado para abordar os tópicos. E política cambial. Então, assim, quando a gente pensa em tripé macroeconômico, que seria garantir que o país vai ter um desenvolvimento saudável, você pensa em superávit primário, então o governo vai arrecadar mais dinheiro com impostos e vai gastar muito menos do que ele está arrecadando. Então você tem um balanço saudável entre o dinheiro que você consegue e o dinheiro que você gasta. Você pensa em política cambial saudável, então você tem uma desvalorização do dólar em relação ao real ou outras moedas que ela não impacta tanto a economia como um todo, pensando nesse cenário de exportação e tudo mais. E o tocante disso aqui é justamente isso. A política flutuante ela vai variar totalmente conforme a demanda de mercado. Então, se os exportadores estão precisando de dólar ou de real, ou se está tendo fuga de capital, entrada de capital externo no país, quanto o real vale, se está valendo R$5, se está valendo R$3, se está valendo R$6 em relação ao dólar, vai variar completamente de acordo com a necessidade das pessoas que estão utilizando esses recursos. O câmbio fixo seria, você tem uma paridade que ela é fixa, como o próprio nome diz. Então, o real vai valer o mesmo tanto em relação ao dólar e é isso e ponto final. Então, você tem uma taxa de câmbio que ela é de R$2, todas as vezes que você for trocar, você sempre vai considerar essa cotação e você não tem variação. O grande problema de fazer isso é que você precisa de um volume de reservas internacionais. Então, por exemplo, você precisaria de um volume de dólar muito grande nas mãos do governo para poder pagar por essa variação que o mercado não está absorvendo. E a política cambial mista, que seria, você tem determinadas faixas de variação que o governo vai considerar como se fossem saudáveis. Então você tem uma banda que o dólar vai variar até 5,50, vai variar até 4,50, se variar mais do que isso, o governo vai atuar ou comprando ou vendendo dólar no mercado. Aqui no Brasil a nossa política é flutuante, só que fala que a política flutuante surge porque o Banco Central eventualmente faz interferências
para poder segurar que você não tenha uma discrepância muito grande de moeda estrangeira em relação à necessidade do mercado. E basicamente é isso aí. Assim, eu sei que é uma quantidade muito grande de conceitos em pouco tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida para poder tirar agora, assim, vou ficar muito feliz de esclarecer. E manda bala. Manda sim, claro. Sim. A gente vai pegar e vai mandar no Drive lá depois para poder acessar com mais facilidade. Podia ter com mais calma também. Pois é, deixa eu ver aqui no Teams como é que é. Porque eu não acompanhei tanto durante a apresentação. Normalmente o CDI é 0,10 abaixo do que a Selic, né? Cara, tipo assim, os dois andam praticamente juntos conforme a necessidade do mercado mesmo, mas via de regra é praticamente isso daí. Não tem uma discrepância muito grande, não. Porque, que nem eu tinha falado, as operações de interbancário são lastreadas em títulos públicos, então, assim, não é como se tivesse uma diferença muito grande do que está acontecendo. Alguém do remoto tá com uma dúvida? No chat? Boa noite. O chat eu não estou conseguindo acessar, mas eu acho que o Rodrigo explicou super bem aí. Eu sou o Raul, no caso é porque a gente está pelo computador dele, mas agradeço, cara. Então, eu acho que ele acabou explicando super bem. Mas foi os conceitos introdutórios, então, para simular também bacana pra gente. Explicou de uma forma bastante clara. Que ótimo, feliz. Vou aproveitar, então nós temos 20 minutos ainda. Boa. Você poder mostrar a plataforma da Guide para o pessoal. No último encontro, a gente tinha comentado que a Guide tem uma plataforma de educação financeira que é muito legal, que já está mais bem desenvolvida, e aí ele conseguiu um acesso para a gente por um tempinho aí. E eu acho válido, porque tipo assim, é um jeito de aprender que já está mais estruturado e tudo mais, e principalmente para esses conceitos introdutórios pode ajudar demais. Aí ele vai mostrar aqui pra gente. Se você quiser mandar lá no grupo para eu compartilhar alguma coisa aqui. Vou fazer isso agora. Então, beleza. Tem como entrar pelo meu notebook para compartilhar? Dá pra plugar Você vai ter que entrar no Teams, né? Beleza. Beleza, então fechou. Fica até mais fácil. Deixa eu só Já tá tudo aqui? Só preciso do link fácil para poder entrar na... tá no grupo do WhatsApp. Deixa eu dar aqui.